Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Vem e Vê. O título desta primeira semana, A Voz do que Clama no Deserto. E o título da quinta-feira, O Pai dá testemunho do Filho. O versículo, Mateus 17:5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. E obrigado, Senhor, pois o Senhor tem falado conosco. E o que nós rogamos ao Senhor é que o Senhor sempre fale conosco. Não permita, Senhor, tenha misericórdia de nós e não permita que nosso coração se endureça. Não permita que sejamos enganados, levados por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas mentiras de Satanás. Pelo contrário, que nós possamos até o fim permanecer ouvindo o Teu falar, seguindo o Senhor, com o coração aberto ao que o Senhor tem falado, um coração obediente ao Senhor, um coração que Te busca, um coração contrito, um coração humilde, um espírito vazio para Te buscar, para Te receber. Que essa seja a nossa realidade, amado Senhor, até o fim, até a Tua volta. Nós Te rogamos humildemente, pois se dependesse de nós, nós já teremos nos desviado. Mas nós sabemos, por Tua palavra, que o Senhor, como sumo sacerdote, tem cuidado de nós com amor, tem rogado por nós e tem nos mantido firmes em Tua presença, no Teu caminho, dando-nos da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Por isso, hoje e até o fim, nós Te rogamos que nós possamos sempre permanecer em Ti. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quinta-feira, O Pai dá testemunho do Filho. Aqui no primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, quando João apareceu, ele já apareceu dando testemunho a respeito do Senhor Jesus. Diferente dos outros evangelhos que começaram a mostrar a pregação de João Batista, o Evangelho de João ele já dá mais importância para o testemunho de João Batista a respeito do Senhor Jesus. Então, a partir do versículo 19, nós vemos o testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: Então por que batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Bom, então aqui, irmãos, vamos entender qual a intenção dos fariseus. Eles perguntaram para João Batista: Você é Elias? Você é o Cristo? Você é o profeta? Tudo isso, irmãos, ele está baseado em profecias do Antigo Testamento. Você sabe, até hoje, os judeus, a religião judaica, eles ainda esperam o Messias. Só que nós sabemos, o Messias já veio, é o Senhor Jesus, não é? Você já deve ter passado, hoje é mais difícil, né, por causa do GPS no celular, mas antigamente você já deve ter passado uma experiência olhando em mapas em que você está numa estrada e aí você perde a entrada. E aí, vai entrar para uma cidade e você perde a entrada, passa da entrada. E aí precisa andar mais
vários quilômetros até achar um retorno. O que aconteceu com os judeus foi isso. Eles, entre aspas, perderam a entrada. Então eles estão esperando, eles perderam a entrada e estão indo. E não tem o retorno para eles, vai ser na volta do Senhor ali, já próximo à grande tribulação, ao final da grande tribulação, perdão. Então hoje, por que eu disse que é importante nós entendermos isso? Para que não aconteça o mesmo conosco. Lógico, nós já cremos no Senhor, mas a questão agora que eu me refiro, nós não podemos perder o ponto da aurora, a volta do Senhor. Ser pegos desprevenidos, como Paulo fala aos romanos, como ele fala aos tessalonicenses. Nós não podemos ser pegos dormindo, entende, querido irmão, querida irmã? E aí, irmãos, pela misericórdia do Senhor, é que nós temos a palavra profética. Eu vou explicar, eu vou contextualizar isso melhor antes de aplicar essa parte. Então veja, eles esperavam Elias. Por quê? Porque em Malaquias, no final do livro de Malaquias, no último capítulo, o livro que fecha o Antigo Testamento, havia uma profecia que dizia o seguinte. Então, Malaquias 4, versículo 2, falando do Senhor Jesus, falava assim: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. E o versículo 5 e 6 fala de Elias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, esse trecho, irmãos, é o trecho em que os fariseus se basearam para perguntar para João Batista: você é Elias? Só que, na verdade, irmãos, eles não entenderam o sentido dessa profecia. E esse é o ponto. Se nós não entendermos, não tivermos revelação da palavra de Deus, nós passamos. É igual, vou voltar no exemplo da estrada. Você passa a entrada e continua andando. Por quê? Veja só. Em Mateus 17, perguntam ao Senhor Jesus a respeito de Elias. Então veja, Mateus 17, a partir do versículo 10, diz assim: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Primeiro, eles estavam esperando a própria figura de Elias. Porque você sabe, Elias ele foi arrebatado. Elias ele não morreu. Então eles achavam que o próprio Elias voltaria. Eles não entenderam o sentido espiritual da profecia. Por quê? Porque Elias, ele representa, assim como Moisés, ele representava a lei, Elias, ele representava os profetas. Então, quando, por exemplo, no monte, em Mateus 17, aqui, um pouquinho acima desse versículo, veio a transfiguração do Senhor Jesus. E ali no monte apareceram Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Então, o sentido de Elias vir vamos voltar para Malaquias. Qual era o sentido? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. O que é o converter? É exatamente a pregação de João Batista, a função de João Batista. Ele era a voz que clamava no deserto. Para quê? Para levar o arrependimento, para que o coração das pessoas, dos pais, dos filhos, se convertesse no sentido de que eles percebessem, é o que nós falamos no áudio passado, eles percebessem como eles estavam duros e se distanciando das coisas de Deus. Então é a figura da terra sendo aplainada, retificada. Para quê? Para que aí, quando o Senhor Jesus viesse, ele já encontraria pessoas com o coração amolecido para receber a palavra do reino. Então esse é o sentido da vinda de Elias. Não tem nada a ver com a pessoa física de Elias. Tanto é que o Senhor confirma isso. Veja, voltando para Mateus 17, aí o Senhor no versículo 11 diz: então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, veja, é esse o sentido, é essa a função de João Batista.
é que as pessoas percebam, João Batista era alguém cheio do Espírito Santo, o falar dele era muito impactante. Tanto é que quando os fariseus foram até João Batista, eles até o consideraram como o próprio Cristo, por causa do falar dele. Então, mas a função de João Batista era preparar o terreno, o coração das pessoas, para que as pessoas já se arrependessem para a chegada do Senhor. Então ele disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Agora, olha o versículo 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Por quê? Porque eles estavam esperando a figura de Elias, o Elias que foi arrebatado. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Isso aqui, irmãos, assim, eu vou tentar, não é, colocar esse ponto, mas eu não sei se eu consigo explicar isso corretamente. Mas é de grande ajuda para nós não ficarmos olhando para a pessoa, esperando uma pessoa assim, do jeito que a gente acha que tem que ser. Então as pessoas olhavam para João Batista e olhavam e falavam assim: esse aí não é Elias não. Olhavam para o Senhor Jesus e diziam: esse aí não é o Cristo não, ele é filho de Maria, ele vem lá de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Não foi isso que Natanael disse? Então, irmãos, hoje, se você olhar hoje e olhar para a pessoa que está falando, você pode cometer o erro do mesmo erro que aqueles judeus, fariseus, todos eles cometeram olhando para a pessoa e assim, esperando outra coisa, olhando para o próprio Jesus e esperando outra coisa. Nós precisamos olhar para a palavra e principalmente para o resultado da palavra. Por quê? E agora, irmãos, eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário para você entender bem esse princípio. Então, naquele caso, voltando, para ficar bem claro, veio João Batista, os religiosos esperavam uma figura que estava na cabeça deles, e aí veio a realidade que era João Batista, pregando o arrependimento, pregando para que eles deixassem as obras que eles faziam, chamavam eles de raça de víboras, mas não adiantou. Veio Jesus, o próprio Cristo, e o que eles fizeram? Crucificaram o Senhor. E era muito claro, irmãos, nas obras do Senhor, que ele era o Cristo, mas eles focavam só na pessoa. Não, essa não é a pessoa que nós esperamos. Ele vem lá da Galileia, nós conhecemos o pai e a mãe, então esse não pode ser o Cristo. Muito bem, eu vou ler um trecho do Alimento Diário, página 13, o segundo parágrafo. Então, você lembra, eles perguntaram para João Batista: você é Elias? Você é o Cristo? Mas eles também perguntaram para João Batista, se você voltar ali no versículo 19, no versículo 21, eles perguntam também: és tu o profeta? Por quê? Porque Moisés, irmãos, em Deuteronômio profetizou que se levantaria um profeta maior do que ele. Esse profeta era o próprio Senhor Jesus. Então, eles sabiam a teoria, mas eles não tiveram, irmãos, a revelação de que eles estavam falando ali, no caso ali quando eles encontravam Jesus, com o profeta, com o próprio Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos ter um coração humilde, para que o Senhor revele para nós a sua palavra, senão a gente fica batendo na letra, igual os judeus, fariseus faziam, sem perceber a essência. Então, no caso de João Batista, o próprio Senhor falou: fizeram tudo o que queriam com ele, sem perceber que ele era aquele de quem se falava a profecia. Não era o Elias físico, mas o sentido da profecia era João Batista, a voz do que clama no deserto. E assim como o próprio Senhor. Então veja, por que eles falaram: és tu o profeta? Página 13. Esse profeta, segundo os judeus, seria semelhante a Moisés, conforme lemos em Deuteronômio 18, 18 a 19. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De modo que aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Moisés aqui pré-anunciou a chegada de Cristo como profeta.
Então, quando o profeta surgisse, o povo deveria ouvi-lo. E quem não o fizesse, Deus disso lhe pediria contas. Todavia, se surgisse alguém dizendo, eu sou profeta, e não fosse, esse profeta seria morto. Versículo 20. Para identificar o verdadeiro profeta, preste atenção agora nisso. Para identificar o verdadeiro profeta, basta observar se o que ele profetiza se cumpre. Se o que ele profetizar se cumprir, fica comprovado que é um profeta enviado por Deus. Ou seja, não olhe o físico, não olhe a pessoa, olhe a palavra e se a palavra tem se cumprido. Porque se tem se cumprido, irmãos, a palavra vem de Deus. A base da palavra profética é a Bíblia. E a palavra profética ela vem para nós, para nos ajudar, irmãos, assim como Elias ou João Batista foi enviado para aplainar o terreno, sabe? Endireitar as coisas, como o próprio Senhor Jesus falou, para restaurar as coisas. Para que quando o Senhor Jesus chegasse, o coração das pessoas estivesse amolecido como uma boa terra, para receber a palavra do reino. E hoje, irmãos, para nós, a palavra profética é algo semelhante. Ela é, como o próprio apóstolo Pedro diz, uma candeia que brilha num lugar, num dia escuro, mostrando para nós, olha, o caminho é esse aqui. É como a ideia que Deus teve de enviar primeiro João Batista, para depois vir o Senhor. E quando o apóstolo Pedro falou da palavra profética, irmãos, ele estava falando daquilo que eles, os apóstolos, estavam transmitindo para as igrejas, para os irmãos. Se você prestar atenção, veja, no capítulo 1, versículo 16 de 2 Pedro, ele está falando assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele estava falando sobre a vinda do Senhor, sobre os tempos do fim, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quer dizer, ele está falando o seguinte, olha, essa palavra que eu estou falando para vocês não vem de fábulas que alguém inventou. Nós fomos testemunhas e nós recebemos essa palavra e agora estamos transmitindo para vocês. Então ele continua dizendo, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, lá em Mateus 17. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Então você percebe? A palavra profética é o que eles estavam falando, partindo, lógico, do que os profetas do Antigo Testamento profetizavam, do que eles viram e do que eles agora estavam entregando à igreja. Então esse é o sentido da palavra profética. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie. Quando o dia clareie? Na volta do Senhor. E a estrela da alva nasce em vosso coração. E ele fecha confirmando, dizendo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, essa é a essência da palavra profética. Por isso, se você olha para o homem, você deixa passar a palavra, quando você deveria olhar para a palavra e ver o resultado da palavra. E o próprio Senhor Jesus, irmãos, ele sofreu com isso, principalmente com a religião judaica, porque eles insistiam em olhar para o homem Jesus. Nessa parte, para ficar bem claro, eu vou ler na página 14, primeiro e segundo parágrafo. Veja, irmãos, que o próprio Senhor sofria com isso. Muitas vezes os judeus pressionaram Jesus perguntando se ele era o profeta, ou se era o Cristo, ou se era aquele a quem Deus enviaria ao seu povo. Isso apenas demonstrava que eles não criam no Senhor. Então Jesus disse, João 5,31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Deus, por meio de Moisés, havia profetizado
como identificar o profeta quando ele viesse. Não bastava alguém dizer que era o profeta, pois poderiam surgir muitos falsos profetas. Mas o verdadeiro profeta seria reconhecido pelo cumprimento de suas profecias. Ou seja, a pessoa pode levantar e falar assim: eu sou o profeta. Se ela falar isso, você pode até ter o benefício da dúvida, até o momento em que ela começa a falar. Se ela fala e a palavra vem da Bíblia e é cumprida, então, irmãos, aquela palavra vem de Deus. Se ela fala, por exemplo, algo que está fora da Bíblia, se ela levanta e fala assim: olha, eu tive uma visão em que os alienígenas vão invadir a Terra. É um exemplo banal, irmão, desculpe, né? Aí você não precisa crer. Por quê? Porque está fora da Bíblia, está fora da revelação bíblica. Mas se alguém está falando dentro da Bíblia, e aí ele está falando, dando a direção, e isso tem se cumprido, irmãos, então nós precisamos tomar cuidado para não fazermos o que os judeus fizeram com João Batista e com o Senhor Jesus. Eles não passaram só uma entrada, eles passaram duas. O Senhor foi tão misericordioso que o Senhor não enviou direto, o Pai, né? Não enviou direto o Senhor Jesus. Primeiro ele enviou João Batista. Da mesma forma, irmãos, o Senhor nos deu hoje a palavra, a Bíblia, o Logos, e ainda nos deu a palavra profética, irmãos, que nos ajuda a focar ali, ó, esse aqui é o caminho, é isso aqui que está no coração de Deus, a não nos distrair com outras coisas. Por quê? Porque a aurora está chegando, o dia está nascendo, como o apóstolo Pedro diz aqui. A palavra profética, ela é como uma candeia que brilha, mas ela vai até onde? Até o dia clarear. Quando o dia clarear, não vai mais adiantar falar assim: é verdade, olha só, a palavra profética falou isso, era verdade. Aí já acabou. Não tem mais tempo, é igual a parábola das virgens. Chegou o noivo, acordou, agora não tem mais tempo. Agora as 5 prudentes vão entrar, as 5 nécias ficaram de fora. Então perceba, irmãos, como Deus faz as coisas cheio de misericórdia. Primeiro ele enviou João Batista para quê? Ele dá testemunho, ele fala, ele veio para restaurar as coisas, ele veio para plainar a terra, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ou seja, para que as coisas, os problemas, aquilo que ia atrapalhar as pessoas de receberem a palavra fosse resolvido antes. Da mesma forma, irmãos, hoje nós recebemos luz para resolver todas as coisas que estão nos barrando de seguir o Senhor, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou, de deixar o Senhor crescer, enfim. Essa palavra tem nos dado luz, nos dado encorajamento para resolver tudo isso, para não chegar no dia do Senhor, aí está com tudo pendente. Aí a terra está cheia de pedra, está cheia de espinho, está cheia de morro. Por quê? Porque veio João Batista, ou seja, veio Elias, e você fez o que quis dele. Você não deu atenção. Chegou Cristo, agora não dá mais tempo. Entende, irmão? Eu estou fazendo só essa relação, para que nós entendamos o sentido espiritual das coisas. Então eles esperavam uma coisa, veio outra. Nós precisamos aprender, irmãos, a não esperar, a não personificar aquilo que é de Deus. Se não for assim, então não quero, não é de Deus. Tem que ser assim. Não, irmãos, Deus, ele tem a sua vontade, a sua maneira. Ele é Deus e ele sabe qual é o melhor caminho. Eu vou finalizar aqui, por causa até do tempo, eu vou ler ainda página 14, o segundo parágrafo. Veja só. Jesus continua no versículo 32 de João 5. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Os judeus pensaram que Jesus falava de João Batista. Versículo 33. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Jesus então disse que não se referia a João Batista. Olha o 34. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Não foi essa a maneira que o Pai definiu para identificar o verdadeiro profeta. Não é outro homem que deve dar testemunho desse profeta, mas o verdadeiro profeta é identificado pelo próprio Deus. Jesus não precisava que João Batista dissesse que ele era o profeta. Na verdade, o Senhor tinha um testemunho maior. Versículo 36. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Tudo o que o Pai ordenou, ele realizou. Esse é o critério do Pai para identificar o profeta.
Homem nenhum consegue realizar as obras de Deus. E quando Jesus profetizou, a obra aconteceu, testificando que ele era o enviado de Deus, o profeta. Ele era o Cristo. Era Deus quem dava testemunho de Jesus. Então, irmãos, hoje é a palavra de Deus que faz a obra, não é um homem. O cuidado que nós precisamos ter, irmãos, é para não deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu na época do Senhor Jesus. Vem João Batista, fala a palavra, pegaram João Batista e prenderam ele. Não, esse aqui não é Elias não, bota na prisão. Vem o Senhor Jesus como Cristo, não, esse aqui não é o Cristo não, crucifica ele. Então nós vamos pulando, por quê? Porque as coisas elas não se encaixam na figura que tem na nossa cabeça. Isso é perigoso. Então nós precisamos sempre, irmãos, ter um coração humilde, um coração despojado, um espírito humilde, um espírito vazio, para que o Senhor brilhe a sua luz para nós e nos dê revelação e nós continuemos seguindo o caminho da verdade, para não ser enganado, como Paulo diz em Efésios 4, sobre meninos que são enganados por todo vento de doutrina. Então, veja, o que o Senhor tem nos dado, irmãos, não é simplesmente conhecimento, mas na forma prática, irmãos, o caminho para nós nos enchermos da sua palavra, nos enchermos da sua pessoa, e para que essa palavra em nós faça a obra de Deus, para que essa palavra, a palavra de Deus, nos conduza para o caminho de Deus, para o reino. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.